Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Amém, meus irmãos? Vamos começar aqui, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Amém, irmãos? 21. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Esse versículo aqui, irmãos, é a continuação do capítulo 19, versículo 20 e 21. Vou ler aqui para os irmãos. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui está falando do aprisionamento, né, da besta. O que é besta? Povos, línguas e nações, né? Povos, línguas e nações foram aprisionados juntamente com o falso profeta, né? Então os dois, né, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre, né? E os restantes, né? Esses restantes aqui são os que foram mortos na batalha, né? São pessoas marcadas, mas que durante a batalha da Armagedon eles foram mortos, né, com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, né? Então nós temos aqui esse grupo de pessoas que foi aprisionado e depois lançado vivo, né? Eles permaneceram vivos, né, na batalha, foram aprisionados e depois lançados vivos. E os restantes então foram mortos, né? Aí, em seguida vem o 21. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então essa cena aqui, né, ela ocorre depois da morte dos ímpios, né, da ceia das aves de rapina, né? E esse anjo então ele traz a chave do abismo, né, que foi tomada de Satanás, né? A cadeia, né, ou corrente, né? Algumas versões diz corrente, ela não é de ferro nem de aço, né? Não pode ser uma corrente literal, por quê? Porque o Satanás é um ser espiritual. Então ele não pode ser preso por uma corrente material, né? Então, a prisão de Satanás, ela significa que ele estará privado das suas atividades para que os santos eles possam viver e reinar com Cristo durante o reino milenar, né? Então, durante 1000 anos, né, Satanás estará amarrado e inteiramente privado de utilizar os seres humanos em suas obras. No começo dos 1000 anos, Satanás será preso. No final dos 1000 anos, ele será solto, né? Deus vai libertar o dragão por um tempo, para que ele comece a atormentar as pessoas que estão na terra, né, para que elas sejam lançadas no lago de fogo e enxofre. Essas pessoas que estão na terra não são os glorificados, são as nações que restam, né? As nações que restam elas estarão vivas aqui na terra, né? Então, se você está assistindo esse vídeo agora pela primeira vez, né, é interessante você assistir o vídeo anterior, onde eu menciono a diferença entre besta, falso profeta, nações que restam. Então, é importante você entender esses conceitos para você entender aqui o linguajar do Apocalipse 20 a partir do 1. Amém, irmãos? Então vamos agora para o 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ele quem? O anjo, né, que a gente falou no versículo anterior. Como será, né, a prisão de Satanás? Então a Bíblia ela nos dá, né, essa informação, né, de como será a prisão de Satanás. Então, para tanto, nós vamos ler aqui Isaías, né, 14, a partir do versículo 1. Né? Vamos ler a partir do 1 para os irmãos poderem entender, né, o contexto da passagem. Né? Então, Isaías 14, 1 diz: Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se achegarão na casa de Jacó. Então, esse fato aqui ele vai acontecer lá no reino milenar. Né? Verso 2: E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor.
e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores. Então a casa de Israel aqui tá falando da nação restaurada, né, da casa restaurada de Israel, né? Então os reis que sobraram, eles serão feitos servos, né, de Israel, né? Aquelas nações que antes dominaram Israel, agora serão cativas, né? Elas serão dominadas por Israel, pela casa restaurada, né? Verso 3. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier e dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que ele te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Então, irmãos, aqui em Isaías 14, né, Deus está usando a figura de Nabucodonosor, né? Ele está associando a figura de Nabucodonosor com a estátua, né? E está associando a figura de Nabucodonosor com Satanás, né? Ele está fazendo essa tipificação, né? Versículo 5. Quebrou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, né? Então a gente sabe que o bastão e o cetro, eles eram símbolos de autoridade e poder no Antigo Oriente, né? Então o Senhor está dizendo, está quebrando, né, o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Verso 6. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Então aqui ele está falando aqui do anticristo, né? Que feria os povos, né? A gente sabe que o anticristo ele vai ferir os povos na grande tribulação, mas quando Cristo vier, né? Cristo vai perseguir o anticristo, né? E a gente acabou de ver agora há pouco que o anticristo será preso, né? E depois será julgado e será lançado vivo, né? No lago de fogo e enxofre. Continuando, né? Verso 7. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós, para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos teus tronos e todos os reis das nações. Então aqui está mostrando, né, que Satanás ele vai ser preso, né, no lugar inferior, né, ao mundo dos mortos, né? Então esse aqui vai ser o local onde Satanás será preso por 1000 anos, né? Estes todos responderão e dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhantes a nós? Então quando ele passar para o Sheol, né, quando ele for lançado lá no abismo, passar pelo Sheol, lá no Sheol estarão os mortos e eles vão dizer para Satanás, né? Tu também adoeceste como nós, né? E aqui é uma passagem que a gente utiliza para dizer que os presos lá no Sheol, eles têm consciência, né? Verso 11. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, e com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Então aqui está mostrando como é que vai ser a situação, né? A sepultura, né? O local onde que Satanás vai ficar, né? Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Agora vamos voltando para Apocalipse 20, versículo 3. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais lhe engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então Satanás será preso no abismo, né? No local que nós acabamos de ver, por 1000 anos. E ele estará preso por 3 vezes, né? Aqui fala no abismo, por correntes, e selo será colocado sobre ele, né? Então este é o tempo em que o Senhor Jesus ele estará governando na terra, né? Durante o tempo em que Satanás estará preso, Jesus estará governando aqui na terra, né? E o diabo ele não poderá enganar as pessoas durante o reino do Senhor. E a gente sabe que muitas pessoas nascerão nesse período, né, sem saber quem é o tentador. Mas depois de 1000 anos de cativeiro, o diabo ele será libertado por um pouco de tempo, e aí ele vai começar o seu trabalho de enganar novamente, né? Então Satanás ele vai enganar as pessoas no final do milênio, né? Pessoas que vão nascer no milênio,
Porque as pessoas que vão nascer no milênio, irmãos, elas vão conviver com pessoas glorificadas, né? Que são nações que restam, né? Ela vai conviver com pessoas glorificadas. E Satanás vai dizer para essas pessoas regidas, né? Nações que restam, Satanás vai dizer para elas: por que vocês não são como elas, né? Como as nações glorificadas, né? Então ele vai usar a mesma estratégia lá no Éden, né? Lá no Éden foi o seguinte, ó, Gênesis 3:3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a mesma estratégia que Satanás usou lá no Éden, né, ele vai usar lá no final do reino milenar, né, para aquelas nações que estarão lá no reino milenar, né? Ele não vai enganar os glorificados, né? Os glorificados ele não tem como enganar, mas ele vai enganar as nações que restam, né? As nações que estarão sendo regidas lá no reino milenar. Versículo 4, 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então a palavra diz aqui, vi tronos, né? O que são esses tronos? Para a gente entender, nós temos que ir lá para Mateus 19, versículo 28, né, que diz assim: E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, tronos, né, são os 12 apóstolos, né, que lá no tribunal de Cristo, né, onde os vivos serão julgados, né, no tribunal de Cristo, os vivos serão julgados, né, a igreja também será julgada, né, mas a igreja ela não participa do tribunal de Cristo, né. Então, tronos eles serão postos antes do milênio para julgar o que a besta e o falso profeta, né, para julgar as nações que restam e para julgar a igreja, né. Então, esses tronos serão postos para realizar esses julgamentos, né. E quando ele fala aqui que via as almas dos decapitados, né, ele diz que esses viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, né. Então aqui, irmãos, o que acontece, né? Deus aqui nesse versículo, ele quis separar aqueles que receberam a marca de Cristo, né, durante a grande tribulação, né. A gente sabe que durante a grande tribulação haverá aqueles que vão receber a marca de Cristo, né. Então, dá a entender a princípio, né, que só os decapitados viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos, né? Mas se a gente for analisar a Bíblia como um todo, a gente vai ver que, por exemplo, João, o apóstolo João, ele não foi decapitado, né? Mas a gente sabe que o apóstolo João ele vai ressuscitar e vai reinar com Cristo por 1000 anos, né? Então, o enfoque aqui que João quis dar aqui, ele quis dar enfoque nas testemunhas que morreram, né? Mas não, é lógico que não serão só esses, né? Para a gente entender quais são as outras pessoas também que vão reinar com Cristo por 1000 anos, a gente tem que ir lá para 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 15, né? Então Paulo ele vai acrescentar informações aqui no Apocalipse 20. 1 Tessalonicenses 4:15 diz: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Agora eu vou ler para os irmãos 1 Coríntios 15:51, que diz: Eis que vos digo um mistério.
Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então a gente sabe que esse nosso corpo, né, corruptível, ele será revestido de incorruptibilidade e de imortalidade, né? Continuando. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então percebe, irmão, que Paulo está acrescentando, né, informações em Apocalipse 20. Agora perceba que Paulo ele não falou aqui da ressurreição dos ímpios, né? E Paulo também não falou das nações que restam, né? Então estes que vão ressuscitar com corpos incorruptíveis, né? Eles também reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, né? Então não foram somente os decapitados, né? Mas é porque que João quis dar destaque a essas pessoas que receberam a marca de Cristo durante a grande tribulação. Agora vamos voltando para Apocalipse 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então ele está dizendo aqui que o restante dos mortos não reviveram, né? Esse não reviver não está falando do novo nascimento, não é nascer de novo. Esse não reviveram quer dizer que eles não se levantaram, né? Eles não ressuscitaram, né? Então está dizendo que esses mortos eles não ressuscitaram até que complete os 1000 anos, né? Então quem são esses outros mortos? Esses outros mortos são nações, né? São nações que não foram ressuscitadas, né? Então esses que não ressuscitam são nações. Esses que não ressuscitam, eles não são as nações que restam, né? Então são duas coisas diferentes, né? Nações e nações que restam. Essas nações aqui, elas não ressuscitaram, né? Mas elas não são as nações que restam. Por quê? Porque as nações que restam, elas estão vivas, né? E elas vão passar para o reino milenar com corpos não glorificados. Agora, os outros mortos das nações são pessoas que já morreram desde Adão até a volta de Cristo, né? São pessoas que eram para ressuscitar na primeira ressurreição, só que elas não foram ressuscitadas na primeira ressurreição, né? Elas só vão ressuscitar na segunda ressurreição. Por quê? Porque elas não foram achadas dignas de serem reis sacerdotes, né? Só participarão da primeira ressurreição, né? Só serão arrebatadas aquelas pessoas que forem achadas dignas de serem reis sacerdotes. Então essas nações, né, é interessante frisar que essas nações não são a mesma da besta, né? Porque a besta também são povos, línguas e nações. Só que a besta ela foi lançada diretamente no lago de fogo e enxofre. Agora já essas nações, não, essas nações elas estão lá no Sheol, né? Elas estão lá no Hades, elas não ressuscitaram. Quando Cristo veio, elas não ressuscitaram. Então esses outros mortos, nações, né, elas passarão pelo juízo do trono branco, né? Então a primeira ressurreição ela vai ocorrer para aquelas pessoas que negaram a marca da besta, né? Então vamos entender essa questão aqui da primeira e da segunda ressurreição, né? Vamos ler aqui Daniel, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então ele fala que depois de um tempo de angústia, né? Está falando aqui da grande tribulação, livrar-se-á o teu povo. Como é que o povo vai ser livrado, né? Através do arrebatamento, né? Então depois de um tempo de angústia.
livros serão abertos, né? E vai ocorrer aqui a primeira ressurreição, né? Agora Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, aqui no versículo 2 de Daniel 12, Daniel está separando 1000 anos, né? Então, quando ele fala assim, uns para a vida eterna, ele está falando da primeira ressurreição, que vai ocorrer no arrebatamento, né? Antes dos 1000 anos, e outros para a vergonha eterna, está falando da segunda ressurreição, que vai ocorrer o quê? No final dos 1000 anos. Então, Daniel aqui, ele utiliza a palavra muitos, né? Mas aí a gente fica perguntando, o que são muitos, né? Então, para a gente entender o que são muitos, nós temos que ir lá para os evangelhos, né? Então, vamos lá para João, capítulo 5, 28 e 29. 28 diz assim, ó, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, no 28, quando ele fala aqui que todos que se acham nos túmulos, todos aqui, ele está falando tanto da primeira quanto da segunda ressurreição, né? Ele está falando das duas coisas. Agora, quando a gente vai lá para o 29, ele já separa, né? No 29 ele fala, os que tiverem feito o bem, né? Esses que tiverem feito o bem são os muitos de Daniel 12:12, né? Então, os que tiverem bem, feito o bem, né? Eles vai dizer, o Daniel 12:12 vai dizer assim, uns para a vida eterna, né? Então, os que tiverem feito bem, né? Mas os que tiverem praticado o mal, né? Que também são os muitos de Daniel 12:2, né? Mas esses que tiverem praticado o mal, esses para a vergonha eterna. Então percebe que se você somar é, muitos mais muitos lá de Daniel, vai dar o quê? O todos de João 5:28, né? Então aqueles muitos que vão para a vida eterna, mais os muitos que vão para a vergonha eterna, são os todos, é igual ao todos de João 5, versículo 28. Né? Vamos agora, João 6, né? Vamos entender mais um pouquinho, né? João 6:39. Essa questão da primeira e segunda ressurreição. João 6:39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, esse último dia aqui está falando da primeira ressurreição dos justos. Ou seja, são aqueles a quem o Pai deu para Jesus. Né? Está falando aqui dos eleitos, né? Dos reis sacerdotes, né? Aqueles que foram achados dignos, né? De serem reis sacerdotes. João 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esse o julgará no último dia. Então, esse último dia aqui está falando da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos injustos. 1 Coríntios 15:52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, mortos incorruptíveis ressuscitarão quando? Na primeira ressurreição. Né? 1 Tessalonicenses 4:16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão na primeira ressurreição. 20, versículo 6. Voltando para o Apocalipse agora, 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Né? Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então está falando aqui de um reinado de 1000 anos após a ressurreição. Então, para esses, né, não tem a vergonha eterna. Por quê? Porque eles são reis e sacerdotes. Né? A gente sabe que as nações, elas não reviveram, né? Ou seja, elas não fazem parte da primeira ressurreição. Elas só ressuscitarão após 1000 anos. Né? Então, as pessoas do versículo 4, elas fazem parte da primeira ressurreição. Né? E a palavra vai dizer para elas, bem-aventurados
aquele que tem parte, né? Ou seja, estes vão ressuscitar, estes terão corpos glorificados, estes serão reis e sacerdotes. Então significa, irmãos, que o eleito que não ressuscitou na primeira ressurreição, a segunda morte terá autoridade sobre ele, né? Vamos ver isso aqui em Apocalipse capítulo 2, ao versículo 11, que diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte, né? Isso quer dizer que o não vencedor sofrerá o dano da segunda morte, né? Ou seja, nem todos foram chamados para serem reis sacerdotes. Então Jesus disse assim que muitos são chamados, né? São chamados para serem reis sacerdotes, mas poucos serão escolhidos, né? Então não foram escolhidos, né? Por quê? Porque nem todos exerceram o chamado deles, né? Muitos foram chamados, eleitos, mas nem todos foram escolhidos, né? Os que não andaram de acordo com a palavra de Deus, eles não foram escolhidos, né? Então esses que não foram escolhidos, eles serão julgados lá no trono branco, né? De acordo com as obras e sofrerão o dano da segunda morte. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra essa parte, né, do Apocalipse, né? A gente vai continuar no próximo vídeo, né? Para o vídeo não ficar muito grande, né? A gente vai encerrar até aqui no versículo 6, né? A gente vai dar continuidade com o estudo. Espero que os irmãos tenham gostado, né, do vídeo. Espero que os irmãos também tenham compreendido, né? Caso haja alguma dúvida, irmãos, vocês podem deixar, né? Podem postar aí nos comentários que a gente vai tentar ajudar os irmãos. Se você, né, gostou desse vídeo, eu peço aí você a gentileza, né, de deixar aí seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem aí todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.